Olá, amados! Mais uma vez aqui estamos para trazer mais uma lição. Como toda lição é abençoada, porém, essa lição está muito especial. A lição de número 12 está nos falando aqui sobre a sutileza da espiritualidade holística. Semana passada falamos sobre a sutileza das mídias sociais. Então você não pode perder a lição. Fique atento, vamos lá. Lição de número 12. O texto áureo nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Fica atento aí que vamos falar aí sobre os fundamentos de algumas religiões, vamos falar vários versículos bíblicos, mostrando pela Bíblia, pelo conhecimento bíblico, pela noção dos princípios de algumas religiões, que essas religiões não têm a ver com o cristianismo. Então fica aí, tá ok? Deixa seu like, se inscreva principalmente, ok? Se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para muitas outras pessoas também serem abençoadas com esse estudo bíblico. Então vamos lá. Sutileza da espiritualidade holística. Então, quando se fala em espiritualidade, está falando em espírito. O espírito, ele faz parte da tricotomia de corpo, alma e espírito. O espírito é que faz comunicação com Deus, ok? Então, e esse espírito é eterno. Espiritualidade holística, esse termo holística, vamos ver o que significa a palavra holística. Essa palavra vem da palavra holos, do grego clássico, e significa inteiro, completo, global, o todo. Então, nós vemos no Novo Testamento alguns termos utilizado desse holos no sentido de falar sobre o todo. Em várias passagens nós vemos isso, ok? Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Agora na leitura bíblica em classe, que está em João 14, do versículo 4 ao 6, que diz assim: mesmo vós não sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Observa que não é ninguém vai ao Pai, como muitos falam o versículo. É ninguém vem. É uma grande diferença. Quem vai, está indo. Jesus falou, ninguém vem. Então, ele chamou para ele, ninguém vem, a não ser por mim. Então, palavras ditas por Jesus. Vamos falar aqui rapidamente acerca de algumas religiões, porque vai estar aqui no estudo bíblico, né? Aqui na introdução, e nós vamos já falar alguma coisa aqui, tá ok? Vamos lá. Budismo. O que é o budismo? O budismo é uma filosofia que foi fundada por Siddhartha Gautama, o Buda, conhecido como Buda, ok? O budismo tem mais ou menos cerca de 2.500 anos. Acreditam na reencarnação, ok? Então,
para ter uma noção rápida. E também o hinduísmo. O que é o hinduísmo? O hinduísmo ele surgiu na Índia, é a religião mais antiga do mundo. Ela data mais ou menos de 2000 AC, quer dizer, 2000 antes de Cristo. O rato é um animal sagrado para o hinduísmo. Então lá eles adoram vaca, adoram rato, adoram serpentes, adoram vários animais e daí por diante. O objetivo do hinduísmo e budismo é atingir o nirvana. Isso é um estado onde a pessoa se livra do nascimento e morte, devido a eles acreditarem em encarnações, né? Uma série de sucessivas encarnações, a qual a Bíblia reprova. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Então vamos lá. O taoísmo também, nós vamos citar algumas, porque são inúmeros, são milhares de religiões. As principais aqui, ó. Taoísmo, fundada pelo sábio Lao Tse, tem origem na China antiga. O ser humano deve viver em harmonia com a natureza para atingir o equilíbrio. Seus deuses são figuras históricas, por exemplo, o imperador Jade e etc. Pessoas admiradas, figuras históricas. Então, tudo isso tem a ver com o panteísmo, porque o que vem a ver é o panteísmo. O panteísmo é a crença que tudo é Deus, todas as coisas são divinas e Deus é a soma de tudo que existe. Várias filosofias e religiões são panteístas. Deus está em tudo, não existe um Deus transcendente. Deus não é um Deus pessoal com personalidade. Todos somos parte de Deus, cada animal, objeto fazem parte de Deus. Então nós vimos aí a omissão de Deus. Quando em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra da forma vazia, e daí por diante, e vai indo, e depois fala sobre toda a criação, o que Deus criou. Uma palavra também muito falada é paganismo. O que é o paganismo? Rapidamente, paganismo é uma tradição religiosa não cristã. Tudo aquilo que não é cristã faz parte do paganismo, ok? Então, tudo isso aqui tem a ver o quê? Com religiões pagãs. Então, para a gente ter uma ideia geral aí. O panteísmo diz que o universo não foi criado por Deus, porque o universo também é Deus, ok? O universo também é Deus. Então não existe um Criador. Ok? Então vamos prosseguir. Introdução. Vamos lá. Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. E está também flertando com muitos segmentos do cristianismo, infelizmente. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas. Isso quer dizer forças impalpáveis, forças abstratas, não visíveis. Então daí esse nome fluídica. Quem já não viu aí esse termo? Mãe Natureza, Mãe Terra. Então tudo isso são
expressões holísticas, que tem a ver com a espiritualidade holística. Então daí o cristão precisa ter muito cuidado com tudo isso. Que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Visto que nós estamos estudando sobre a sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo. E hoje focando aí a espiritualidade holística. Primeiro tópico, fenômeno religioso. Subponto 1, a busca do sagrado. Jesus sabia da necessidade mais profunda do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme já lemos aí, ok? Então observe que Jesus também fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala que é um dos caminhos, ele fala que é o caminho. Amém? Nosso Senhor viu o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. Então o homem carece de Deus, porque ele tem um espírito. Conforme já falamos anteriormente. O homem é composto de corpo, alma e espírito, à luz das Escrituras. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então tá aí, Atos capítulo 17, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vejo que vocês são um tanto supersticiosos. Então já havia pessoas muito supersticiosas. Por que Paulo chama ele de supersticiosos? Porque havia ali vários altares. Cada altar era um deus e cada um adorava esse deus. Porém, tinha um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Então Paulo entra pregando ali aos atenienses, mostrando quem é esse Deus desconhecido, que entre várias estátuas, vários altares que estavam ali de adoração a deuses, eles sabiam que tinha um Deus desconhecido e botaram ao Deus desconhecido. Paulo falou assim, ó, esse Deus desconhecido, que vocês ignoram, que vocês desconhecem, esse Deus é que eu venho vos anunciar, porque o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homens. Isso quer dizer, não habita em estátuas de pedra, pau, seja lá o que for, matéria, ok? Então Paulo daí começou a pregar para os atenienses. E muitos se renderam a Jesus. Então vamos lá, o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Está aí no Salmo 42, versículo 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então a alma do homem, a alma do ser humano, ela precisa de Deus. E Davi está ali, falando com Deus, invocando a Deus. Então, vamos lá, subtópico 2, Deus e deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade incontestável, isso quer dizer, incontestável. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de uma forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, está em 2 Coríntios 19, João 3, 16, 17. O homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Está aí, 1 Tessalonicenses capítulo 9, 1 João capítulo 5, versículo 21. Amém? Então vamos aqui. Em João 3,16, todo mundo conhece esse versículo, porque Deus amou muito a maneira que Deus é o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 2 Coríntios 5,19, está escrito, isto é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o homem perdeu a comunhão com Deus lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram. O pecado passou a todos os homens, nos diz a Bíblia, e é por isso que todos pecaram. Está lá no livro de Romanos capítulo 3. E no versículo 23 está escrito, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todo homem foi destituído da glória de Deus. Continuando o versículo, sendo gratuitamente justificados pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus, só Jesus pode reconciliar o homem com Deus. Ok? Então, temos aí 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo está falando aqui para os tessalonicenses, como eles se converteram. Outrora adoravam outros deuses, adoravam ídolos, mas agora eram crentes em Jesus. Aleluia. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, adorar ídolo é pecado, né? É uma idolatria condenada nas Escrituras. Está escrito em Mateus capítulo 4, Jesus falando, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Então, ele nos diz aqui, por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17, 16. É justamente nessa carência espiritual de preencher um anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Então, o crente em Jesus, a pessoa convertida, vê a pessoa tão entregue à mentira, à idolatria, ao engano, que o Espírito Santo faz com que o nosso coração se comova. E assim venhamos a pregar, a falar, a anunciar a verdade de Cristo para que as pessoas se convertam e se arrependam. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ok? Então, para quê? Para que os enganos do diabo venham cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Tópico 2. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Subtópico 1, o antigo paganismo. Já vimos que, quando falamos em paganismo, tem a ver o quê? Com a palavra pagã, né? Então, como dizemos, é a filosofia pagã, essa religião pagã. Então, o paganismo tem tudo a ver com aquilo que não professa Jesus Cristo. O que não tem Jesus Cristo como centro, então é o paganismo, porque Jesus Cristo precisa ser o centro, porque só Ele é Deus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então daí a origem, paganismo, ok? Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado, infelizmente. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, quer dizer, lá nos cananeus, que adoravam Baal e Azerá, ou Azera, como deuses principais. Está aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Ok? Então, esse versículo diz assim: agora, pois, envia, junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então, Elias, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, estava fazendo um desafio
aos servidores desses deuses, ok? A Baal e Azera. Observa que não eram poucos, eram 850. Elias fez um desafio sozinho e prevaleceu porque Deus mandou fogo e lambeu, consumiu todo o holocausto. Depois você pode ler o texto aí para você ter uma noção melhor disso aí, ok? Vamos prosseguir. No Antigo Egito, com os seus muitos deuses, então o Egito também tinha muitos deuses. Êxodo capítulo 12, versículo 12, está escrito: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Então, Deus estava falando em Moisés, que viria agora a última praga que seria a morte dos primogênitos do Egito, para ele saber que somente Deus é Senhor. Então, todas aquelas pragas que foram ali enviadas no Egito, foi justamente para frustrar aquela adoração a Deus Rã, a tanta porcaria, inseto, tanta coisa lá, que os egípcios adoravam, animais, adoravam crocodilo, adoravam lá uma série de animais, uma série de coisas lá, ok? Então, Deus fez juízo realmente, ok? Todos conhecem aí, mas depois você pode ler também essa passagem. E na Babilônia, que adorava Merodach. Então tá aí, Jeremias capítulo 50, no versículo 2. Então temos também isso aí. A lista é extensa, onde fala sobre adoração a outros deuses. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira, e como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. É a mesma coisa. Culto e adoração aos deuses falsos. Subtópico 2. Nos diz aqui o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. Ok? Então, prosseguindo aí. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Então, por isso, lá no início, eu dei uma ideia lá do que seja o budismo, o hinduísmo e taoísmo. Fiz lá um resumo breve no início aqui dessa lição, ok? Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos capítulo 16, versículo 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Vamos lá, 1 Timóteo 4:1 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos prosseguir. Vamos lá. Vamos agora para o terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Subtópico 1, subponto 1, diz assim: não há um Deus pessoal. É o que eles dizem, né? A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta, conforme eu expliquei lá no início da lição.
falando sobre o panteísmo. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo, ok? O Deus dele não passa de uma energia impessoal que está no universo. Rapidamente aqui, esses termos que são usados muito hoje em dia, e muitos crentes adotam, para assim, uma energia boa, não é? Receber uma energia, luz, que tenha muita luz. Todos esses termos têm a ver com o holismo, têm a ver com religiões panteístas que adotaram esse termo, né? Chamando isso hoje de espiritualidade holística, que é o que nós estamos estudando aqui, proveniente de todas essas religiões pagãs, que não tem nada de Deus. Daí, muitos crentes, muitas pessoas acham bonitos esses termos e ficam usando esses termos. Uma boa energia, né? É como se Deus fosse uma energia, como se Deus fosse simplesmente uma luz, não é? Glória a Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, esses termos que ele usa é para descartar Deus como uma pessoa, ok? Então, vamos lá. Ainda para o adepto dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica. Força cósmica, também outro termo também, né? Muito usado aí e que tem a ver aí com horóscopo e todas essas heresias, adivinhações que tem por aí em torno dessas religiões pagãs que habitam no universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Quer dizer, uma forma diferente do inimigo agir, ok? Do diabo agir. Então tá aí, Colossenses 2,8, o que diz lá? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós precisamos colocar Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o único Deus verdadeiro à luz das Escrituras, ok? Então vamos lá, 2 Coríntios, também, capítulo 11, versículo 3. O apóstolo diz assim aos Coríntios, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim de alguma forma sejam também enganados, né? Sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o evangelho é simples, o cristianismo é simples, não existe nenhum bicho de 7 cabeças, ok? De 1000 cabeças, ou de quantas cabeças aí estão procurando colocar, ok? Então, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas, ok? Está lá. Está escrito, Mateus 11, versículo 28 lá e 29, ok? Então, vamos prosseguir. Tópico de número 3. O fundamento da espiritualidade holista. É onde nós estamos aqui abordando, ok? Terminou esse tópico, né? Alguns versículos já foram lidos. Porém, agora nós vamos ver aqui o subtópico 2, tá? Vimos o subtópico 1, diz assim, não há uma verdade factual. Então ele diz que não há fatos, não há uma verdade. Ele tem um provérbio que diz que contra fatos não há argumento, ok? Então eles procuram o quê? Desfazer os fatos, que está ligado à verdade. Então verdade com fato, verdade de fato. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Então, cada um quer ter a sua verdade. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou.
a verdade, João 14:6. E conhecereis a verdade, João 8:32. João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Então, vê que a Bíblia, ela vai na contramão de todas essas mentiras aí, ok? Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está aí, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Você quer ir contra a verdade? Então fale a verdade, porque na verdade você não vai conseguir ir contra. Você simplesmente vai concordar com a verdade. Aonde chega a verdade, a mentira não prevalece. Não faz sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Quando não é assim, ok? Por trás das ditas chamadas seitas das religiões, está aí a série de enganos para confundir e enganar os incautos, os ignorantes, aqueles que não procuram buscar a Deus e examinar as Escrituras, para que o Espírito Santo venha se revelar e esclarecer as verdades bíblicas. Então, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Hebreus capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: antes exortávos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, Paulo está exortando aí a exortação, a falar a verdade, a falar da Bíblia, a falar da palavra, para que ninguém fique enganado. Aleluia, glória a Deus. Número 4. Então nós temos aí, tópico de número 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. Vamos aí também ao subtópico. Ao subtópico 1, que nos fala sobre o problema do pecado. Subtópico 1. O holismo comete um erro crasso e fatal, ok? A palavra crasso quer dizer grosso, desmedido, enorme, muito grande, ok? Ele usa o termo aqui, crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Então já lemos aí Hebreus capítulo 3 e versículo 13, onde nos fala: exortar uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, hoje, a todo momento, devemos estar aí preocupados em nos exortar uns aos outros, ok? Repreender, ensinar, redarguir na palavra de Deus. É por intermédio do engano do pecado, da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Está escrito no livro de Coríntios que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então daí precisamos, mais do que nunca, evangelizar, anunciar o evangelho, fazer o ID de Jesus para tirar as pessoas do engano do pecado. Subtópico 2, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. 1 Timóteo 4,10.
Então Cristo é descartado. Vamos ver o que está lá em 1 Timóteo 4,10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Atos 4,12 está escrito, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, mas somente o nome de Jesus. E ainda ao entrar em contato com os espíritos enganadores, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então Paulo estava falando ali sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, ok? Aonde se inclui muitas das coisas aí, alimentos, objetos, e muitas outras coisas que se sacrifica a ídolos. Então precisamos ter cuidado com tudo isso, ok? Para não sermos participantes, como disse muito bem aqui o versículo. Então diz aqui, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Ok? Atos capítulo 2, versículo 38. E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok? Prosseguindo aí. Vamos lá agora para a conclusão. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma força de expressão do panteísmo. Vimos que o panteísmo diz que tudo é Deus, ok? O universo é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, a estrela é Deus, o homem é Deus, os animais é Deus, um objeto pode ser Deus, quer dizer, tudo é Deus, não é? Tudo é Deus. Então, vimos que tudo isso cai por terra à luz das Escrituras, né? Então, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Quando a Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas ao homem. Por exemplo, Deus mandou que Adão desse nome aos animais, né? Adão chamou a mulher de varoa, ele que deu nome, esse nome varoa, né? E essa se chamará varoa, né? Porque é osso dos meus ossos. E também ele que deu nome a todos os animais que existem, no mar, na terra, no ar. Tudo foi Adão que deu nome. Então aqui a coisa está totalmente inversa, ao contrário do que a Bíblia diz. E nos diz aqui, assim dessa forma de expressão religiosa é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Então, não tem Cristo como centro, então daí é uma religião pagã, é uma mentira, é um engano. Promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé e nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas faltas de espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Ok? Então, tá aí, ok? Semana que vem estaremos encerrando esse trimestre, essa revista, estaremos falando sobre a última lição, ok? A última lição. E já estamos com a nova revista, ok? Nova revista também vai ser uma bênção. Já está aqui, fala da justiça divina. E você, professor de escola dominical, você que ministra,
é muito importante você também já ir adquirindo, estudando, e não só a revista, adquirindo também o livro de apoio. Está aqui o livro de apoio também, que nos fala sobre a justiça divina, ok? Então, que Deus abençoe você e faz uma breve oração. Glorioso Deus eterno Pai, aí a cada vida, toma nas tuas mãos, Pai, o teu povo, a tua igreja, os encargos, aquelas pessoas que estão enganadas, que o Senhor venha esclarecer através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Não te esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal principalmente, amém? E que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.